para falar da arquitetura de von Neumann, temos que falar em três vértices, se quisermos dizer assim, três vertentes fundamentais. E essas vertentes são o computador, os dados e a arquitetura interna. Portanto, essas são os três vértices que temos que referir obrigatoriamente quando falamos da arquitetura de von Neumann. Então, o que é um computador? O computador é uma máquina de computação automática programável que, através de uma sequência de instruções que vão instruindo a própria máquina, vai executando operações de manipulação de dados, ou seja, é um equipamento que, sob o controlo de um programa, que normalmente acaba por ser esse programa o sistema operativo, o que é que ele permite? Permite ler dados, escrever dados, dados esses que são normalmente, têm a origem no utilizador, processar dados através de cálculos e operações lógicas sem qualquer intervenção humana, ou seja, os dados são introduzidos pelo utilizador e o computador depois processa-os através de cálculos e operações lógicas sem qualquer intervenção humana nesta fase. E depois o que é a terceira operação que o computador produz principal é produzir resultados. Estes resultados são apresentados ao utilizador, são apresentados normalmente no nosso ecrã como o output do processamento. Então, para resumir, computação automática, um computador é uma máquina de computação automática programável através de uma sequência de instruções que a instruem, ou seja, que a obrigam a agir de uma determinada forma, e essas operações têm três fundamentais, que são a leitura dos dados, o processamento dos dados e os resultados desse processamento. Então, falando em dados, o que é que são os dados? Os dados é toda a informação que é considerada apta para poder ser computada, para poder ser trabalhada pelo computador. Esta informação pode ser sujeita a um conjunto de operações repetitivas, e essas operações repetitivas terão o objetivo de produzir nova informação. O que é que isso será? Será considerado o produto do processamento. Ou seja, quando a informação, através de um conjunto de operações repetitivas, vai produzir nova informação, estamos a falar no produto do processamento. Então, isto é o segundo vértice, os dados. O primeiro era o computador. Terceiro vértice, arquitetura interna. Então, no início da era digital, daquela que foi considerada a era digital, a forma como um computador trabalhava, ou seja, a computação, era, na sua essência, um processo muito lento. Estão todos a ver o vídeo? Conseguem todos ver o vídeo? Sim, eu consigo. Ok. Sim, também. Pronto, é porque fez-me aqui, parecia-me uma pequena paragem. Sim, sim. Por isso é que eu estava a perguntar. Obrigado. A arquitetura, então, no início da era digital, como eu estava a dizer, a computação, que é a forma como o computador trabalha, era um processo muito lento e normalmente era baseado em quê? Em cartões perfurados que eram lidos, e esses cartões eram processados de forma sequencial, e isto trazia muitas limitações ao processo. A programação, como nós hoje em dia a entendemos, como uma sequência lógica de operações, encadeamentos de comandos, etc., não era possível. E então o senhor John von Neumann surge com uma série de contribuições a nível da matemática e da computação informática, e o que é que ele sugere? Ele sugere que as instruções
do computador sejam armazenadas numa coisa que se viria a chamar memória. E então é aqui que surge o grande salto em termos de arquitetura, que é esta sugestão simples de um matemático de os dados e as instruções serem armazenadas numa memória. Este armazenamento na memória, o que é que faria? Retiraria dados do processador e iria acelerar o processo do processamento. Ou seja, o processador deixa de ser responsável por todos os dados em simultâneo e isto acelera o processamento. Então, aquilo que a contribuição de von Neumann veio trazer ficou a ser conhecida como a arquitetura ou o modelo de von Neumann. E materializou-se nos componentes principais que hoje em dia conhecemos nos nossos computadores. O processador, a memória, as interfaces de entrada e as interfaces de saída. Portanto, foi esse o modelo preconizado por von Neumann. Eu vou pôr aqui um esquema, e este esquema é precisamente o esquema da arquitetura que von Neumann preconizou. Se vocês virem, têm o CPU dentro dessa linha, simbolizado por essas linhas tracejadas, e dentro do CPU tem a unidade de controlo e a unidade lógica e aritmética, a ALU. Essas duas unidades são responsáveis em conjunto pelo processamento dos dados e vão interagir bidirecionalmente, tanto uma como a outra, com a memória, com o armazenamento externo, que pode ser o disco rígido, uma pen, um DVD, etc. Tudo o que seja capacidade de armazenamento que não esteja no próprio processador, e também com os dispositivos de input e os dispositivos de output, sendo que com a memória e com o armazenamento elas interagem em bidirecionalidade e em relação ao input e ao output, aos dispositivos de input e de output, ela apenas consegue interagir numa única direção, ou seja, o input apenas na direção de entrada, o output apenas na direção de saída. Como vemos aqui no nosso esquema, as próprias duas unidades principais da arquitetura de von Neumann vão comunicar também entre si bidirecionalmente, ou seja, tanto numa direção como na outra. Qual é também a novidade que von Neumann preconiza e acaba por introduzir na sua arquitetura? É a existência de barramentos. Os barramentos que servem precisamente para fazer o transporte dos dados nestas comunicações entre os dispositivos, nestas comunicações bidirecionais ou unidirecionais, de acordo com o esquema que vocês têm no vosso ecrã. Vamos falar um bocadinho precisamente desse componente fundamental na arquitetura de von Neumann, que é o processador, ou a unidade de processamento central. As instruções do programa vão ser alvo de processamento no CPU, sendo que são previamente transformadas numa coisa que se chama a linguagem máquina. O que é a linguagem máquina? É uma linguagem que está ao nível do hardware e que permite o hardware interpretar e executar precisamente essas instruções do programa. É no CPU que nós encontramos a unidade de controle, que eu já mostrei ali no esquema, a unidade aritmética e lógica, ou lógica e aritmética, como preferirem. O processador vai ter aqui a unidade de controle, vai ter também a unidade lógica e aritmética, que é precisamente responsável pela execução das operações aritméticas e lógicas, e vai ter os registros. Os registros também foram uma ideia do Sr. von Neumann, que acabam por ser pequenas memórias rápidas de acesso e que são utilizadas
para armazenar informação durante o processamento. Acabam por ser, na gíria, referidas como as memórias do processador, portanto, porque elas acabam por trabalhar no processador. Depois temos a própria memória. A própria memória, como nós nos referimos, ainda ontem fizemos esse webinar, a memória principal, a memória secundária, vários tipos de memória RAM que podem ser utilizados, o próprio CMOS, que é uma memória de sistema, e todas essas memórias acabam por ser um componente muito importante no sistema e na arquitetura de von Neumann para o armazenamento de dados e para a aceleração da computação. Pela primeira vez, quando surge o modelo de von Neumann, surge um conceito que é o conceito de informação digital. E esse conceito tem a ver com a forma como a informação é processada para ser representada numa sequência de sinais elétricos. Sinais elétricos esses que são depois interpretados na forma daquilo que nós conhecemos como um bit. Essa interpretação permite o processamento precisamente desses sinais elétricos. Esta representação da informação em bits nós chamamos o sistema de numeração binário e que é utilizado internamente nos nossos computadores. A correspondência entre os sinais elétricos de nível físico e os bits de nível lógico é muito simples de perceber. Quando a tensão elétrica está baixa ou é nula, temos um bit 0. Quando a tensão elétrica está mais alta, então temos um bit 1. É on, off. On, 1, off, 0. Chama-se a isto informação digital. Tendo o bit, surgem outras grandezas. E as grandezas que surgem são, ao fim e ao cabo, múltiplos do bit. O bit tem dois valores, pode ser representado por dois estados, ou seja, 2 elevado a x. E os seus dois valores que ele assume é 0 e 1. Um byte é um conjunto de 8 bits e depois vêm os múltiplos do byte. O kilobyte, que são 1024 bytes, o megabyte, que são 1024 kbytes, o gigabyte, que são 1024 megabytes, e o terabyte, que são 1024 gigabytes. Depois temos outras unidades para cima, mas aquelas com que trabalhamos no nosso dia-a-dia são estas que eu referi. O bit, o byte, o kilobyte, o megabyte, o gigabyte e o terabyte. São as do dia-a-dia. Como o objetivo desta arquitetura era processar dados, ao fim e ao cabo, o que é que são os dados? São o oposto do hardware, são o software. Então, o software é composto no modelo que von Neumann preconiza, é caracterizado como um conjunto de instruções sequenciais que podem ser executadas e são executadas para quê? Para despoltarem resultados. Todas as operações de software do modelo de von Neumann são executadas sempre com uma finalidade concreta e com a finalidade de despoltarem sempre um resultado. Em termos de funcionalidade e de proximidade com o hardware, podemos atribuir aqui três principais tipos de software. O firmware que é um software que é normalmente executado no arranque do computador e que faz a gestão do dispositivo de hardware, ou seja, o software responsável por permitir a leitura de dados provenientes de um teclado, de um rato, de qualquer dispositivo, é o seu firmware. Depois, o segundo, os device drivers, que são tradutores da língua do hardware para a língua do software e assim sucessivamente, e conseguem traduzir a língua do hardware para o terceiro elemento, que é o sistema operativo. O sistema operativo, que é o software que é responsável pela gestão de tudo, ao fim e ao cabo, no nosso computador.
Também podemos ainda falar aqui de um quarto tipo, mas que não foi preconizado por von Neumann, mas que surge um bocadinho mais tarde, que são as aplicações, ou seja, o software aplicacional, que já surge um bocadinho mais tarde do que a arquitetura, mas que são todos os programas que, ao fim e ao cabo, trabalham em cima do sistema operativo. Então, a arquitetura de von Neumann, e agora vou aqui pegar um bocadinho aqui no vídeo, vai nos permitir precisamente termos aquilo que está a passar no nosso ecrã, que é a estrutura do computador. Neste caso temos duas estruturas, de uma máquina fixa, um desktop, e de um laptop, de um computador portátil, e como podem ver, há coisas que são comuns. A motherboard, que está agora no vosso ecrã, independentemente do seu fator de forma, o CPU, aqui o processador, que pode assumir diferentes tipos de acordo com aquilo que esteja a trabalhar, os barramentos, que são aquilo que estão a aparecer a amarelo, o bus, a passar os dados, aqui os coolers, portanto, o arrefecimento dos CPUs, depois temos a memória RAM, que trabalha também em fatores de forma diferentes. No caso dos portáteis, um fator de forma mais pequeno, obviamente, para poder também trabalhar, e a memória RAM não pode ser desligada da corrente, senão perde os dados. Disco rígido, que pode assumir diferentes tecnologias também. Este que temos no ecrã é mesmo um HDD puro. Depois deu lugar aos mais modernos SSD, os Solid State Drive, que são mais rápidos e mais duráveis do que os HDD. Slots de expansão são slots que existem na motherboard para podermos montar placas de vídeo, placas de som, placas de rede, também todo o tipo de placas de expansão que possamos encontrar no nosso mercado. E depois a parte elétrica também, a fonte de alimentação, que nos vai dar a alimentação elétrica que vem da nossa instalação de casa e que, no caso do portátil, está associada a um transformador e a uma bateria que armazena também corrente elétrica para algum tempo o portátil poder trabalhar. Esta arquitetura que acabamos de visualizar aqui no nosso vídeo só foi possível graças à genialidade e à ideia, ao conceito introduzido pelo Sr. von Neumann.